Dando cor à vida, enxergando o quadro completo. Quem é que você quer se tornar no seu futuro? Para alguns o futuro, é algo talvez que parece estar tão distante, para outros parece que já chegou. Então quem é que não quer um futuro grandioso? Um futuro que tenha uma perspectiva boa, um futuro que tenha coisas brilhantes acontecendo em sua vida. Esse deve ser o nosso quadro completo. Um futuro grandioso, um futuro que Deus ele sonhou, planejou para nós, em que então nós vamos viver este futuro. Todos nós ainda temos coisas para conquistar nessa vida. E nós então precisamos olhar para o todo da nossa vida. Nós não podemos nos prender a um fato, nós não podemos nos prender a uma ocasião, nós não podemos nos prender a coisas que nos acontecem. Mas nós devemos sempre olhar para o todo, sempre olhar para o final, sempre olhar para aquilo que Deus tem sonhado e planejado para a nossa vida. Nós não podemos deixar nossos sonhos morrerem. Por quê? Porque senão, se a gente assim deixar acontecer na nossa vida, então a gente passa a deixar de colorir o nosso dia, a nossa vida. Deus ele nos dá sonho, Ele nos dá a perspectiva de um futuro para que a gente possa colorir a nossa vida. E Ele tem um plano soberano, mas Ele dá a você o lápis da vida, o lápis de cor da vida, para você colorir a sua vida. Nós precisamos sempre sonhar, para assim colorir a nossa vida. Você precisa dar cor à sua vida, dar sentido, dar rumo à sua vida, dar uma estratégia para aquilo que você tem planejado e sonhado, colocar paixão no seu coração, paixão na sua mente, paixão naquilo que você faz, você ter uma ambição santa por algo que Deus tem colocado dentro do seu coração. Você precisa ter força de vontade para conquistar e ir atrás daquilo que você tem sonhado, ou que mais Deus tem sonhado para você. Você precisa sonhar para buscar algo grande na sua vida, nunca algo pequeno. Mas você tem que sempre sonhar algo grande. Você sempre tem que sonhar um plano maior. Você sempre tem que sonhar algo grandioso de Deus para a sua vida. E pensando nisso, pensando nessa mensagem, nesse quadro completo, eu me lembro do meu avô. O meu avô, ele sempre foi muito sonhador. Foi muito inspirativo para mim, e eu me inspiro ainda nele, até os dias de hoje. Mesmo ele estando falecido. Ele sempre tinha um plano. E aquele plano sempre era algo maior que ele conseguiria. Era sempre algo que dependia de Deus. Eu me lembro que ele, mesmo velhinho, ele já estava todo debilitado, estava prestes a morrer, e ele sonhava: olha, eu vou fazer isso em casa, eu vou pintar as paredes de casa, eu vou sonhar maior. Ele sonhava com um quadro completo. Pensando na mensagem, também me lembrei de um sonho que eu tive há alguns meses atrás. Eu sonhei com Jesus, e nesse sonho Jesus ele me colocou na mesa, e nessa mesa estava Jesus e várias outras pessoas, e depois que eu estava nesse sonho com ele na mesa, ele me tirou da mesa, me levou a um cume, e a gente andou por aquela montanha, e ele foi me mostrando coisas. De repente eu acordei com mais vontade de conhecer Jesus, eu acordei com a vontade de ver o quadro completo da minha vida, o dia que eu ia encontrar Jesus face a face. E eu tenho certeza que se Deus ele mostrasse para você um pedacinho do céu, eu tenho certeza que se Deus mostrasse para você um relance do futuro grandioso que Ele tem sonhado e que Ele planejou para você, como o pastor Jacó mesmo disse aqui no meio, os dias que Ele escreveu, se Ele mostrasse para você, eu tenho certeza que você começaria a olhar a vida com outros olhos. Você não mais olharia a sua vida pensando no agora somente. Você não mais olharia a sua vida se prendendo a uma ocasião nesse instante, mas você olharia para o quadro completo, para aquilo que Deus tem planejado. Eu tenho certeza que se você provasse desse futuro, você então passaria a entender melhor aquilo que Deus tem guardado e lutaria por isso, apesar do sofrimento. Então, é sobre esse quadro completo da vida que eu quero ler com vocês, Gênesis capítulo 15. E nesse texto de Gênesis 15, nós temos o quadro completo daquilo que iria acontecer na vida de Abrão. Não é Abraão ainda, mas é Abrão. E Abrão, ele tem uma visão
do quadro completo de Deus para a vida dele. Eu quero ler com vocês a partir do verso 1, Gênesis capítulo 15, o verso 1 diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Neste verso aí, o 1, é muito interessante a gente já começar abordando sobre ele, porque o texto começa dizendo: depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão. E que coisas são essas? Abrão, ele tinha acabado de lutar contra 4 reis, e tinha vencido esses 4 reis. Eram 4 reis que haviam lutado contra Sodoma e contra Gomorra, e tinha vencido Sodoma e Gomorra, e tinha levado os bens de Sodoma e Gomorra, e as pessoas que também moravam em Sodoma e Gomorra. E dentre esses povos estava Ló, que era sobrinho de Abrão. E Abrão, então, ele descobre isso, e ele então junta homens e vai contra esses 4 reis, luta contra esses 4 reis, ganha desses 4 reis, vence a batalha, toma os bens, toma as pessoas, recupera o seu sobrinho Ló, e então ele volta para casa. E diz o Senhor ali, diz a palavra, que depois dessas coisas, depois dessa luta, o Senhor apareceu a Abrão. E o verso 2, então, ele continua. Diz assim: mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Abrão, aqui nesse verso, ele desconfia, no verso 2 ainda, ele desconfia do quadro completo. Ele desconfia do futuro completo que Deus tinha para ele, e ele pergunta, ele questiona Deus. Ele diz: como a minha vida terá cor? Em outras palavras, como a minha vida terá cor, Senhor, se eu nem possuo filhos? Como eu verei o quadro completo, se eu nem possuo filhos, não tenho herdeiro? A continuação, no verso 3, ele diz assim, e acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Agora, olha a resposta de Deus diante dessa incerteza de Abrão sobre o seu futuro, sobre o quadro completo. O verso 4 diz: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse que você está pensando, não. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Agora, veja o verso 5, como Deus ele pinta então o quadro da vida de Abrão, o quadro completo, como aconteceria na vida de Abrão. O verso 5 diz: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu Deus: assim será a sua descendência. Então, para terminar esse quadro completo, diante desse quadro maravilhoso que Deus tinha mostrado a Abrão, ele fez da seguinte forma, no verso final, verso 6, Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. É diante desse texto que eu quero trazer hoje para os irmãos 3 verdades, para que nós possamos dar cor à nossa vida, e para que você possa conseguir enxergar o quadro completo da sua vida, aquilo que Deus tem sonhado para você. Então, em primeiro lugar, para dar cor à vida, e para você enxergar o quadro completo, clame por uma visitação. Vamos ler junto essa frase? Clame por uma visitação. Mais uma vez, clame. E eu peço que Deus ele mostre para você e revele no seu coração essa verdade. Que Deus ele entre no seu coração realmente e ele visite você nessa noite. Que Deus ele entre no seu coração, na sua mente, que ele coloque o Espírito Santo dele para visitar você e mostrar a você o quadro completo da vida que ele tem para você. Se você quer enxergar o quadro completo da sua vida, você precisa clamar por uma visita de Deus, clamar por uma visita do Espírito Santo. Você precisa clamar para que Deus ele se derrame sobre a sua vida. Você precisa clamar para que o Senhor ele venha sobre você, o Senhor desça sobre você, para que o Senhor entre em seu coração, e assim, entrando no seu coração, visitando você, ele revele para você as coisas grandiosas que ele tem reservado. Então, clame para Deus. Você já clamou assim? Para Deus entrar no teu coração? Tocar no seu coração? Talvez algumas pessoas precisam aqui nessa noite que Deus toque, como já tocou algum dia, como já sentiu algum dia, como já foi visitado algum dia, e talvez deixou de ser visitado, porque talvez deixou de buscar. Chame Ele,
Chama a presença do Espírito Santo para Ele encher você ao ponto de tomar a sua vida, e tomando a sua vida, Ele revele para você o plano grandioso que Ele tem, o quadro completo. Porque o quadro completo da sua vida, ele só ganha cor quando Deus visita. A sua vida só ganha cor quando Deus visita você. O quadro só fica nítido quando Ele vem e Ele revela aquilo que Ele tem planejado. E esse futuro que Deus tem planejado sobre a sua vida é algo colorido. E só é possível acontecer com Deus. Por quê? Porque o quadro é dele. O quadro não é seu. O quadro é dele. Então você precisa deixar que Ele visite você. Você precisa deixar Ele abrir o seu coração para Ele entrar e mostrar. Então será que existem pessoas aqui que ainda não foram visitadas por Deus? Talvez eu dizendo essa palavra, visitação, e você fica pensando, talvez, o que é isso? Se existe alguém aqui que ainda não foi visitado por Deus, eu clamo aqui nessa noite, durante essa mensagem, para que o Espírito Santo, ele entre, ele visite você, para que você assuma um compromisso com Jesus. E Abraão, ele teve essa mesma experiência que eu estou aqui contando para os irmãos. Ele teve uma visitação divina. Olha só o verso 1, diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão, visitou. Olha só o que ele disse: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Veja só o que o texto diz. Diz que o Senhor visitou Abrão numa visão. Deus, ele veio sobre a vida de Abrão. Deus, ele visitou Abrão. O texto, ele não deixa claro como que foi essa visão, se foi um sonho, se foi uma aparição, mas nós entendemos aqui no texto que Deus visitou a vida de Abraão, visitou o coração de Abraão, visitou a casa de Abraão. Deus, ele deu a Abraão uma experiência pessoal. Deus deu a Abraão uma experiência espiritual. E quando Deus fez isso, quando Deus visitou Abraão, sabe o que Deus fez? Ele revelou a Abraão o quadro que ele tinha reservado para ele. Deus, ele disse a Abraão: Abraão, eu te visitei porque eu quero te mostrar o quadro futuro. E qual é o quadro futuro? Grande será a sua recompensa. É por isso que todos nós devemos deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida. É por isso que todos nós aqui nessa noite precisamos clamar por uma visitação de Deus, por uma experiência com Deus, para que Deus, da mesma forma que fez com Abraão, revele a nós o quadro que Ele tem para nós. O Deus que visitou Abraão, Ele pode visitar você também. Então a nossa oração deve ser essa: Senhor, visita a minha vida. Senhor, visita a minha casa. Senhor, visita a minha família. Senhor, visita os meus amigos. Senhor, me visita. Será que você não precisa de uma visitação de Deus? Para Deus colocar fogo no teu coração? Para Deus colocar paixão pelo reino? Para que Deus mude a tua vida? Para que Deus, Ele apague teus pecados? Para que Deus, Ele te dê uma nova perspectiva do futuro que é grandioso? Para que Deus transforme a sua casa, transforme a sua família? Será que não tem gente que precisa de uma visitação de Deus? Eu me lembro, pela primeira vez, quando eu tive uma visitação de Deus, que eu tenho em mente, foi na minha adolescência. Deus abriu os meus olhos, Ele me visitou, quando eu estava lá na igreja missionária, lá em Astorga. E aquela experiência foi tão profunda, aquela experiência foi algo tão espiritual, que Ele mudou a minha vida naquele momento por completo. Eu recebi Jesus, e eu comecei a olhar por um quadro maior, um quadro completo, que até então eu não tinha para a minha vida. Eu comecei a sonhar e desejar os sonhos e os desejos de Deus. Eu passei a olhar eu como um homem de Deus, um servo do Senhor, um quadro maior que até então não tinha visto. E agora, cada dia, eu preciso ir dando cor a esse quadro que um dia Deus me mostrou. Eu não sei o quadro, eu não sei o final, mas eu sei o que vai acontecer. Deus estará comigo, Ele vai fazer coisas grandiosas. Ainda não é o fim, tem mais. Porém, eu preciso de mais de Deus. Porém, eu preciso de visitação de Deus. Porém, eu preciso que Deus entre no meu coração a cada dia para que Ele me revele, passo a passo, para que eu tenha força para colorir e enxergar o meu futuro. Por isso, clame a Deus também. Clame a Deus por uma nova experiência com Ele.
Clame a Deus por uma experiência real, verdadeira e única com Cristo, com a presença de Deus. Eu tenho certeza, Deus está aqui. Eu sei, Ele é real, Ele está aqui. Se você clamar por essa experiência com Cristo, Ele vai invadir o seu coração, Ele vai mudar a sua vida. Ele está no nosso meio. Você só precisa chamar. E Ele vai entrar no seu coração. E Ele vai te dar uma esperança, um rumo, uma perspectiva e uma estratégia para a sua vida. Existem muitos irmãos que ainda não tiveram essa experiência de sentir Deus. E por isso se sentem indiferentes como uma mensagem, diante de uma mensagem como essa. Existem pessoas que não sabem o que Deus quer delas. Qual é o quadro completo de Deus? Qual é o fim que Deus tem sonhado? E por isso eu insisto, peça a Deus uma visitação da presença do Espírito Santo, porque quando Deus visita você, Ele passa a dar cor para a sua vida, para aquelas imagens que estão cinzentas na sua vida. Ele começa a colorir. E eu quero mostrar para os irmãos 3 efeitos dessa visitação de Deus. E o primeiro, o efeito, a causa, o que causa esse efeito, em primeiro, é valor. Deus dá valor. Deus dá valor à nossa vida. O texto lá diz que o Senhor falou a Abraão. Ou seja, Deus deu valor a Abraão. Deus, Ele valorizou o nome de Abraão. Deus valorizou a pessoa de Abraão. Não diz lá no texto que Deus chegou na casa dele, batendo na porta, acordando todo mundo, o servo, todo mundo. Não, diz que foi a Abraão. Deu valor a ele. Quando Deus nos visita, Ele faz da mesma forma. Ele nos dá valor. Deus nos chama pelo nome. Ele simpatiza-se conosco. Ele entra em nossa vida e fala coisas particulares a nós que ninguém mais sabe. E quando Deus fala, você sabe que foi Ele, porque você não sabe ou você sabe que aquelas outras pessoas não sabem aquilo que Deus está falando, é só Deus que pode saber. Ele vem, Ele fala sobre o quadro completo da sua vida particular, Ele fala com você, sobre você e Ele. Deus visita, Ele revela os planos especiais e particulares que Ele tem para cada um de nós. Foi isso que Ele fez com Abraão. É isso que Ele pode fazer com você nessa noite. E se você talvez está perdido, sem rumo, sem perspectiva, eu insisto mais uma vez, peça uma visitação do Espírito Santo, porque quando Ele vem sobre a sua vida, Ele te dá valor. E mesmo que você se sinta uma pessoa excluída, Ele dá valor, Ele te chama pelo nome. Em segundo lugar, uma visitação divina causa coragem. O texto diz que Deus falou a Abraão: Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Então Deus, Ele dá coragem. E o medo do futuro que nos aguarda some, porque muitas vezes a gente tem medo do futuro. A gente sabe que tem um quadro completo de Deus para a nossa vida, a gente sabe que Deus, Ele escreveu coisas para nós, mas às vezes a gente tem medo de viver aquilo. E quando Deus visita a nossa vida, Ele tira o medo da gente viver o futuro que Ele tem planejado para nós. Ele nos dá coragem de enfrentar todos os problemas que surgirão na nossa vida para nos impedir de viver e colorir o quadro de Deus. Você percebe isso em sua vida? Quantas vezes talvez você já deixou de viver o bom futuro de Deus? Como o pastor Jacó disse no meio do culto, o ano que vem, quantas vezes talvez você já deixou de viver o bom futuro de Deus, por medo das coisas darem errado, por medo do seu futuro com Deus, do que vai acontecer? Quando Deus vem sobre a sua vida, Ele tira o teu medo, e Ele te dá coragem, para você viver o quadro completo. Muitas vezes Deus coloca sonhos e desejos no nosso coração, mas a gente diz: será que é Deus mesmo? Será que não é a minha voz? Será que é o Espírito Santo? Ele nos impele, mas a gente fica com medo. Mas quando vem Jesus sobre a nossa vida, quando nós clamamos pela visitação de Deus, Ele nos dá coragem de nós colocarmos em prática aquilo que Deus tem nos mandado obedecer. Então seja assim com você. Abraão, ele poderia estar passando por medo também, e Deus teve que encorajar ele. E eu quero aqui mostrar 3 tipos de medo que ele poderia estar enfrentando neste momento. O primeiro medo é o medo da vingança, dos 4 reis que ele havia lutado e vencido. Pode ser que Abraão estava ali com medo. Poxa, será que vai ter uma vingança desses reis? Será que eles vão vir aqui matar eu e minha família? E Deus diz: não, tenha coragem. Talvez medo daquela visitação divina, algo que foi inesperado. E Deus: não fica com medo, Abraão. Talvez medo, que é a coisa mais certeira, talvez medo de não ter o seu herdeiro,
de não ter um filho que ele tanto queria, e ele estava com medo de não ter, e Deus diz: coragem, Abrão. Percebe que era isso que Deus precisava fazer na vida de Abrão, porque ele ia enfrentar muitas coisas, e para ele viver o quadro completo, ele precisava de coragem. E a mesma coisa Deus diz a você. Ele faz o convite, mas você precisa querer a visitação de Deus, a fim deste Deus entrar na sua vida e te dar coragem para você viver o futuro. Em terceiro lugar, uma visitação divina, ela causa uma visão em nós. A visitação de Deus dá uma visão para nós. O texto diz ali que grande, Deus dizendo a Abraão: Abraão, grande será a sua recompensa. Deus, ele trouxe uma visão a Abraão. Ele estava ali, cabisbaixo, com medo. E Deus, ele traz uma visão ao coração dele. Deus, ele relembra a Abraão que grande seria a sua recompensa. O quadro completo já estava escrito. Deus promete um bom futuro. Deus promete a cor da vitória. Deus promete um quadro glorioso, um quadro esperançoso. E é com essa esperança, com essa presença de Deus, que Ele faz em você enxergar também o seu futuro. Então, quando Ele vem sobre a sua vida, você passa a ter brilho nos olhos. Aquele olhar que brilhava antes pela vida, aquele olhar que antes brilhava por Cristo, pelo reino, que talvez se apagou. Quando Jesus vem sobre a sua vida, Ele te dá um novo olhar, os seus olhos brilham, você anseia por aquilo que Deus tem sonhado e planejado para você. Então, clame por aquilo que Deus tem sonhado para a sua vida. Em segundo lugar, para dar cor à vida e enxergar o quadro completo, abra suas descrenças. Abra suas descrenças. Será que existe alguém aqui que tem dificuldade de acreditar que Deus tem um quadro sobre o seu futuro? Será que tem alguém aqui no nosso meio que tem dificuldade de crer que Deus é real? Será que existe alguém aqui no nosso meio que tem dificuldade de acreditar que Deus tem sonhos maravilhosos? Será que tem alguém aqui com dificuldade de acreditar que Deus já planejou, que Deus já sonhou e que Deus já escreveu o seu futuro? Será que tem gente com dificuldade de crer nas promessas de Deus? Nas promessas bíblicas? Eu quero dizer a você nessa noite que você pode contar para Deus sobre as suas descrenças. Você pode falar para Deus aquilo que você não está acreditando mais. Você pode dizer para Deus aquilo que tem machucado a sua fé. Você pode dizer para Deus sobre as suas descrenças. Você pode dizer para Deus sobre a sua falta de fé. Você pode dizer para Deus quais são as áreas da sua vida que está difícil de acreditar que vai para frente. Você pode dizer para Deus quais são as áreas da sua vida que está difícil de ver a mão dele. Talvez sejam descrenças movidas por problemas. Talvez descrenças movidas por diversas situações da vida. Talvez você é uma pessoa sofrida. Talvez você é uma pessoa que anda chorando muito. Talvez você é uma pessoa que perdeu a esperança e por isso não está crendo mais. Talvez você é uma pessoa que não vê mais um futuro, porque já viveu tantas coisas ruins e tantos anos que não faz diferença, parece. Talvez você esperou mais, muito por algo de Deus, e esse algo de Deus não aconteceu na sua vida. Talvez você acreditou lá atrás, mas aquilo não aconteceu ainda. Abrão, ele passou pela mesma situação. Abrão, ele não era nem um menino aqui nesse texto. Abrão, ele já tinha vivido muito. Ele já tinha vivido grande parte do seu futuro. Abrão já tinha mais de 70 anos de idade aqui neste texto. Mais de 70 anos de idade. E ele estava ali sem esperança. Ele estava ali descrente das promessas de Deus. Veja só o verso 2 de Gênesis 15. Diz: mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos e sem herdeiro? E o herdeiro de que possui é Eliezer de Damasco. Veja só a reclamação de Abrão. Ele diz não ter filhos. Ele diz que o seu herdeiro vai ser o servo dele, o Eliezer. E olha só a continuação, verso 3. E acrescentou: tu, Senhor, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Abrão, ele abre
o seu coração para Deus. Ele fala para Deus o que ele está sentindo ali naquele momento, o que está ali dentro dele. Abrão, ele falou sobre o seu temor de não ter o seu filho, de o herdeiro dele ser alguém ali, um servo dele. E quantas vezes nós não nos vemos assim, com promessas de Deus, crentes, mas sem ver a provisão da promessa. A verdade é que nem sempre veremos a provisão divina do quadro maior antes da aprovação humana. Nem sempre nós veremos a provisão divina do quadro que Ele sonhou para nós, do futuro grandioso, daquilo que está registrado no céu. Nem sempre nós veremos essa provisão antes de nós passarmos por provação nessa terra. É por isso que muitas vezes a gente tem que chorar, é por isso que muitas vezes a gente tem que sofrer, é por isso que muitas vezes a gente tem que enfrentar a doença, enfrentar o vale da sombra da morte, porque depois disso vem a mão do Senhor que é poderosa, e Ele mostra para nós que Ele nunca nos abandonou. Eu peço para que Deus revele essa verdade nos nossos corações. Nem sempre veremos a provisão divina do quadro maior no momento da promessa, antes de nós passarmos por lutas e sofrimentos. E talvez aqui nessa noite você se encontre assim. Você tem promessas, você tem sonhos, você tem um punhado de coisas para planejar e arquitetar na sua vida, mas parece que não tem a provisão. Abrão estava vivendo isso também. Ele estava passando por aprovação, pela aprovação do tempo. Ele estava esperando a provisão, mas ele não via nada. Ele não conseguia ter um filho sequer. E sabe qual era a promessa de Deus para ele? Você será pai de multidão. Mas ele não tinha um filho sequer. E já tinha mais de 70 anos de idade. Abrão estava confuso. Será que o quadro era esse de Deus para mim mesmo? Será que não foi loucura da minha cabeça? Será que não foi imaginação? Será que é verdade? O que vão dizer de mim? Ele não estava vendo o quadro colorido, mas cinzento. Para ele o fim seria trágico. É por isso que Abrão, ele tenta dar um outro caminho para Deus. Ele diz para Deus: "Ó Deus, eu não tenho filho, mas quem vai ser meu herdeiro vai ser o meu servo." Ele tenta dar outro caminho. E você percebe isso na sua vida também? Quantas vezes nós tentamos dar um jeitinho para Deus, quando nós não vemos a provisão daquilo que nós esperamos? Às vezes a gente até muda as promessas de Deus. Deus falou assim, mas olha, eu acho que não é assim não. Eu entendi errado. É assim, desse jeitinho aqui, Por quê? Porque esse jeito é mais fácil de acontecer. Desse jeito dá para Deus cumprir, do outro jeito não dá. Eu quero deixar muito claro aqui nessa noite, para você, que para você dar cor à sua vida, para você viver o quadro completo da sua vida, você precisa abrir as suas descrenças para Deus e falar: Deus, está difícil de acreditar, Deus, eu não estou vendo a provisão. Porque quando você faz isso, Deus ele se revela a você. Abra para Deus a sua falta de fé, confesse: Deus, eu tenho dificuldade de acreditar, eu não vejo a provisão do meu futuro, eu quero ajuda. E se você falar assim, Deus não vai te condenar. Deus não vai te condenar se você abrir o jogo para Ele e falar: Deus, eu estou descrente. Mas é possível que você seja condenado se você não abrir, porque você pode morrer sem fé. Então abre as suas descrenças para Deus. Em terceiro lugar, para dar cor à vida e enxergar o quadro completo, olhe para as possibilidades. Comece a enxergar todas as impossibilidades humanas como possibilidades divinas. O quadro completo da nossa vida, ele está estritamente ligado com a ação sobrenatural de Deus, e não a humana. O homem dá os seus passos, mas é a ação sobrenatural de Deus. Então você precisa crer que para Deus nada é impossível, e o que Ele prometeu sobre o seu futuro irá acontecer. Veja só como Abraão, ele começou a ver as possibilidades de Deus no quadro maior, que até então ele não enxergava. Até então ele não via possibilidade, mas Deus começou a mostrar e ele começou a enxergar. Veja só o verso 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro, Abrão,
não será esse não. Não é esse. Não é a tua possibilidade. Olha o que Deus diz: um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Perceba como Deus começou a revelar a Abrão que as impossibilidades humanas não são impossibilidades divinas. Abrão, ele só estava vendo a possibilidade de ter o seu servo como herdeiro, mas agora ele começa a enxergar que é possível ele ter um filho mesmo na velhice. Deus revela a Abrão a possibilidade dele ser pai. Agora, olha a continuação do quadro completo de Deus, que Deus estava pintando na vida de Abrão. O verso 5, olha o que Deus fez, essa parte é maravilhosa. Levou-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Deus, ele manda Abrão olhar as estrelas do céu e perceber que o seu futuro era grandioso e não era um futuro pequeno como Abrão estava imaginando. E é isso que Deus fala para mim e para você aqui nessa noite. O teu futuro, a perspectiva que você tem que ter não é pequena como você tem visto. O teu futuro, a perspectiva não é humana como você tem visto. A perspectiva do teu futuro é divina, está nas minhas mãos. Eu posso, eu sou o grande, eu sonhei, eu vou fazer na sua vida. É isso que nós devemos crer, meus irmãos. E eu fico imaginando essa cena: Abraão saindo lá fora, naquela noite escura, e ele saindo lá fora, ouvindo Deus, vendo Deus, e ele contando as estrelas, e ele glorificando ao Senhor: aleluia, 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 Senhor, meu futuro será assim. Deus, ele expande a visão de Abraão. Então faça isso na sua vida. Toda vez que você estiver desanimado, toda vez que você estiver para baixo, toda vez que você tiver falta de fé, toda vez que ir morrendo em você a crença no Senhor Jesus, sai lá fora da tua casa, olha para o céu, comece a contar as estrelas e diga: eu creio, Senhor, que as suas promessas são tão grandiosas quanto esse céu. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem reservado para mim grandes coisas quanto essas estrelas do céu, Senhor. Creia. Deus tem planejado algo lindo para a sua vida. É grandioso, quanto é grandioso o céu. Então, como é que nós podemos viver essas possibilidades divinas no nosso quadro completo da vida? Em primeiro lugar, para você viver as possibilidades divinas no quadro completo da sua vida, você precisa crer no relógio divino. No relógio divino. Deus fará tudo no tempo dele. Não é no nosso tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. As possibilidades de Deus se cumprem no tempo designado, sonhado, planejado, escrito por Ele. Por isso, olhe as possibilidades como realidades que acontecerão no tempo de Deus. Abrão, ele havia entrado numa descrença, sabe por quê? Porque ele estava esperando o seu filho no tempo dele. No tempo dele. E talvez algumas pessoas estão sendo levadas pela mesma descrença, pelo mesmo motivo de Abrão, porque estão esperando algo acontecer há muito tempo, mas no tempo delas, e não no tempo de Deus. Eu gostei muito dessa frase de Champlin, que diz assim: o plano de Deus obedece a um cronograma. As coisas chegam quando devem chegar, e não necessariamente quando pensamos que devem chegar. Veja só, você está respeitando o tempo de Deus? O quadro completo da sua vida está demorando? Existe alguma promessa que está falhando? Parece estar falhando? Saiba que as promessas podem tardar no teu tempo, no teu relógio, mas não no relógio divino. Em segundo lugar, para viver as possibilidades divinas, no quadro completo da sua vida, nós precisamos crer na verdade divina. Descanse na verdade de Deus. Descanse, irmão, descanse, irmã, na palavra do Senhor. Deite na sua cama, coloque a cabeça no travesseiro e descanse sobre a palavra do Senhor. Abrão, ele creu na possibilidade da palavra de Deus, da palavra divina.
Ele passou a crer que teria um filho. Ele passou a crer sob a palavra de Deus e não sob a palavra humana. Veja só como conclui o texto, Gênesis 15, no verso 6. Depois de tudo isso que Deus revelou a Abrão, o quadro completo, ele falou assim, diz o texto que Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abrão, ele foi convencido de que Deus estava certo sobre o quadro grandioso. Abrão foi convencido que Deus estava certo e de que ele estava errado. E essa mesma certeza que eu e você temos que ter aqui nessa noite. Nós devemos ser convencidos de que nós estamos errados e de que Deus está certo e que a palavra dele vai se cumprir. Qual será a sua postura então? Você irá crer nesse quadro que é glorioso que Deus tem para a sua vida? Deus tem reservado para você uma pintura linda. Então sabe o que você deve fazer? A partir de hoje, começar a pintar esse quadro, pouco a pouco, pintando a realidade da sua vida, transformando a realidade da sua vida, dando cor para a sua vida. Alguns irão precisar começar a pintar este quadro através do seu coração. Alguns talvez vão ter que começar a pintar o teu coração com a cor que Deus quer. Transformar o seu coração à imagem de Deus. Outros vão ter que começar pintando a tua casa. Não as paredes da casa, mas os alicerces da família. Outros vão começar a pintar os seus relacionamentos, da cor e do jeito que Deus quer, e não da tua forma. Outros vão ter que dar outra cor para os seus estudos. Outros vão ter que tirar a cor escura do pecado e deixar a luz de Cristo entrar. Qual realidade você precisa mudar? Qual realidade você precisa pintar com as cores de Deus para que você possa viver tudo aquilo que Deus planejou sobre você? Saiba que o quadro completo de Deus tem dois lados. Um lado é aqui na terra, o outro lado é lá no céu. Aqui na terra você precisa viver uma vida santa, uma vida transformada, uma vida na igreja do Senhor, uma vida servindo a Deus, uma vida colocando os seus dons em prática, os seus talentos, uma vida servindo a humanidade aqui na terra. Esse é o sonho de Deus para a sua vida. E lá no céu você então irá gozar de muita paz, de muita alegria, de muito amor, carinho, festividade, comunhão e celebração na presença de Cristo. Deixe Deus dar cor para a sua vida. Deixe Deus transformar a sua vida. Deixe Deus mudar a sua vida. Deixe Ele pintar o seu futuro com aquilo que Ele tem planejado. Não use a sua tinta, o seu pincel. Chama Deus para você, para o seu coração, para que Ele possa te dar tudo o que você precisa para viver aqui. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos, agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que cuida de nós em cada detalhe. O Senhor fez todo o universo, o Senhor pintou o universo para que a gente pudesse ver e contemplar a Tua glória. Que possamos nos inspirar no Senhor, ó Pai, que pintou o céu e a terra, e pintar a nossa vida com as cores que o Senhor tem planejado e sonhado para nós. Salva vidas aqui nessa noite, Senhor. Pessoas que estão, talvez, ó Pai, sem esperança, e talvez pessoas foram tocadas por essa palavra. Ó Deus, abre o coração, muda a vida, transforma, Senhor, do Teu jeito. Em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá